Olá, queridos e queridas alunas da segunda série. Aula de número 5, data 10 de setembro. Desejo a todos uma ótima aula. Na aula de hoje nós faremos a correção daqueles 3 exercícios da aula anterior sobre velocidade média de uma reação química. Espero que vocês tenham feito. Muitos dos alunos não me mandaram as fotos das resoluções, então eu espero essas resoluções após a correção, tudo bem? Bom, primeiro eu vou virar a câmera do meu celular ali para que a gente leia o enunciado da questão número 1. Ela diz assim, ó: água oxigenada, H2O2, se decompõe produzindo água e gás carbônico de acordo com a equação. Então nós temos a equação química, H2O2 aquoso, formando H2O líquido, mais meio molécula de O2 gasoso. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada em função do tempo. Pessoal, é o seguinte, ó. Primeiro, água oxigenada, H2O2. Essa substância é um reagente da reação. Portanto, quando eu for analisar o gráfico dessa nossa reação, a concentração em função do tempo, a curva ela vai ser decrescente, tudo bem? Logo, todas as velocidades das intermediárias aqui de 1, 2 e 3 que ele pergunta, nos dará um valor negativo de velocidade, tá? A pergunta é: qual será a velocidade média de decomposição da água oxigenada nos intervalos 1, 2 e 3 em mol por litro por minuto, respectivamente? Bom, neste caso, como todas a substância analisada é um reagente, e aqui nós vemos que com o passar do tempo há uma diminuição na concentração, a minha velocidade sempre dará uma velocidade negativa. Essa questão é uma questão de vestibular. Vamos analisar aqui. Essa questão é uma questão da UDESC, tá bom? Tá bom? De uma universidade. Já marcaríamos diretamente a letra D. Por quê? Porque é a única alternativa que tem valores negativos de velocidade. Mas essa não é a intenção. Essa é o nosso objetivo é compreender verdadeiramente o raciocínio do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vou agora, ó, olhem no caderno de vocês, que agora eu vou virar a câmera do celular, não vou mais filmar aqui o gráfico, tá? Agora nós iremos para a resolução aqui no papel. Bom, mas antes disso, ó, intervalo 1. Intervalo 1 é essa faixinha aqui, ó. O 0,8 é a concentração inicial e termina onde? Em 0,5, que é a concentração final. Em 2, o intervalo 2 é essa faixa aqui, ó, onde a concentração inicial é 0,5 e a concentração final é 0,3. E o intervalo 3 é esse intervalozinho, onde a concentração inicial é 0,3 e a concentração final é 0,2. À medida que nós vamos indo nos intervalos 1, 2 e 3, note que esta curva ela vai ficando o quê? Mais deitada. Ou seja, a variação na concentração em cada intervalo vai o que, gente? Vai diminuindo. Significa o quê? Que à medida que a reação for acontecendo, esse reagente H2O2 estará sendo consumido. E por consequência disso, a velocidade da reação diminuirá. Tá bom? Isso nós vimos na teoria e aqui novamente eu estou agora na prática analisando com vocês. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu já tirei as informações. O intervalo 1, as concentrações inicial e final, como eu falei para vocês. E o intervalo de tempo, deixa eu só voltar aqui no gráfico, porque o intervalo de tempo sempre vai ser de 10 em 10 minutos, tá? Ó, de 0 a 10 minutos, o primeiro intervalo. O segundo intervalo, de 10 a 20 minutos, 10 minutos, né? E do terceiro intervalo, de 20 a 30 minutos, 10 minutos também, tá? Então, o ΔT sempre vai ser 10. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar velocidade média 1. Velocidade média no primeiro intervalo.
Tá? Ah, professor, não coloquei assim. Não se preocupe, tudo bem? Vamos lá. Qual é a variação? Lembra? Variação da concentração. Como é um reagente, o reagente é menos delta da concentração de H2O2 dividido por ΔT. Essa é a equação que a gente vai utilizar, tanto no primeiro, segundo e terceiro intervalos. Então a velocidade média de 1, lembrando que esse menos é porque a concentração diminui, tá? Menos variação da concentração. O que é a variação da concentração, gente? É a final menos a inicial, não é? Então nós teremos 0,5, colocar entre parênteses, menos a concentração inicial, que é 0,8. Eu vou deixar o mol por litro para depois, tá bom? Dividido por 10. 10 o quê? Minutos. Beleza? Portanto, a velocidade média em 1 é o quê? Menos. Quanto que dá 0,5 menos 0,8? O 0,8 é maior, é negativo, conserva o sinal e subtrai 0,3. 0,5 menos 0,8 dá menos 0,3, tá? Dividido por 10. Esse menos do lado de fora, agora que ele entra em ação, ó. Tudo bem? Para ficar com o sinal positivo. Então fica menos com menos dá mais. 0,3 dividido por 10. Nós teremos uma velocidade média de 0,03 mol por litro por minuto. Tudo bem? Essa é a velocidade média no primeiro intervalo. Mas aí você já vai se lembrar da fala que eu disse agora há pouco, do valor negativo de velocidade. Mas pessoal, quando eu uso menos, sempre que eu uso menos, o valor sai negativo, sai positivo. Sempre que eu usar aquele menos ali. Porque aqui no finalzinho eu vou ter menos com menos dá mais. Mas na realidade, a velocidade ela é negativa. Tá bom? Mol por litro por minuto. A velocidade no mérito da questão é negativa. Por isso que a gente vai marcar a letra D, como eu falei para vocês. Tá? Mas se eu uso o menos variação da concentração dividido pelo tempo, a velocidade sempre me dará um valor positivo. A interpretação que eu interpreto negativo, porque eu já observei que o H2O2 é um reagente, olha lá, é um reagente da nossa reação, tá? Sempre nós estaremos usando menos, o resultado sempre sairá positivo, mas se tratando de reagente, o valor da velocidade sempre será positivo. Isso não podem se esquecer, beleza? Vamos lá. Questão segundo intervalo. Mesma situação, gente. Velocidade média em 2 vai ser menos, tá? Delta da concentração de H2O2 dividido pelo tempo. Qual foi a variação aqui? É a concentração final, 0,3. E esses dados, pessoal, eu olho lá no gráfico, tá? Menos a concentração inicial. Dividido pelo tempo, que também é de 10 minutos. Velocidade média no segundo intervalo de tempo é igual a menos 0,3 menos 0,5 vai dar menos 0,2 dividido por 10. Velocidade média de 2. Menos com menos dá mais. Já vou fazer direto aqui. Menos com menos dá mais. 0,2 dividido por 10 dá 0,02 mol por litro vezes minuto. Tudo bem? Mas como se trata de uma reação que eu estou analisando o reagente, por si só a velocidade sai negativa. Ah, professor, e se eu então já quiser obter o valor direto do negativo? É só não usar o menos aqui de fora. Não havendo esse menos aqui, vai ficar só menos 0,2 dividido por 10, sai esse resultado direto. Professor, então por que o senhor está ensinando de outro jeito? Porque geralmente os vestibulares cobram nesse formato. Aí sai positivo, mas o aluno tem que interpretar que essa substância aqui é um reagente. Tudo bem? Há necessidade de muita atenção.
velocidade média em 3 é igual a menos variação da concentração. Concentração final 0,2 menos concentração inicial 0,3 dividido por 10. Velocidade média no terceiro intervalo igual menos, quanto que dá 0,2 menos 0,3? Menos 0,1 dividido por 10. Velocidade média no terceiro intervalo de tempo, menos vezes menos dá mais, 0,1 dividido por 10, 0,01 mol por litro vezes minuto. Tudo bem, moçada? Mas aqui, se eu estiver interpretando que é um reagente, a velocidade sai negativa, certo? E aí nós teremos como alternativa correta a letra D de Deus. Tudo bem? Ok. Depois vocês tiram print aí das telas ou pausem o vídeo depois para fazer a correção certinha. Apenas agora assista com muita atenção a videoaula. Beleza? Vamos lá. Vamos ler a questão número 2. Seja a reação X formando Y mais Z. Isso aqui é uma reação genérica. A variação da concentração de X em função do tempo é... Então nós temos a tabelinha, onde trabalha o tempo em segundos. Tudo bem? Ó, onde trabalha o tempo em segundos. 0, 120, 300 e 540 segundos. E a concentração em mol por litro nos tempos 0 segundos, 120 segundos, 300 segundos e 540 segundos. Bom, primeiro, se eu estou trabalhando reagente, veja bem, porque o A é um reagente, o X é um reagente. A gente observa que com o passar do tempo, o que acontece com a concentração, pessoal? A concentração aqui, ela vai diminuindo, ela diminui com o passar do tempo. Ou seja, nesse caso, a velocidade ela vai dar negativa. Professor, mas aqui nas alternativas não trouxe nenhum valor negativo de velocidade. É porque nós estamos utilizando a equação de menos delta da concentração. Eu estou utilizando a reação, a equação correta para esse cálculo. Tudo bem? Beleza. O que nós temos aqui? A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Só que o tempo, professor, foi dado em segundos. E agora? Pessoal, é só fazer a conversão numa boa. Tudo bem? Nós temos aqui, olha que fantástico. O que é 120 segundos? Vamos fazer a conversão? Basta nós dividirmos por 60, não é? Porque 1 minuto tem 60 segundos. 120 segundos tem 2 minutos. Olha que legal. E 300 segundos tem 5 minutos. E 540 segundos, vamos ver? Esse eu não lembro de cabeça. 540 dividido por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Olha lá, ó, 9 minutos. Pronto, fiz a conversão numa boa. Por quê? Porque o que ele pediu foi a velocidade média em mol por litro por minuto e não por segundo. Por isso que eu preciso fazer essa conversão. Eu quero a velocidade nesse trecho, nesse intervalo. Então eu vou pegar a concentração nesse intervalo aqui também, tá? É relacionado com esse tempo. Vamos lá? Velocidade média menos, tudo bem? Variação da concentração de X dividido pelo tempo. Vai ficar menos variação da concentração de X. Foi de 0,7 para 0,4. Qual que é a final? É este 0,4. Aqui também, se eu não interpretar corretamente, eu erro, tá? Se eu fui até 5 minutos, o 0,4 que está relacionado com o tempo de 5 minutos é a minha concentração final.
E se eu iniciei contando em 2 minutos, a concentração nos 2 minutos é a concentração inicial. Tudo bem? Dividido. Quanto tempo de reação? De 2 para 5? 3 minutos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Menos, ó. Quanto que dá 0,4 menos 0,7? Vai dar menos 0,3. Tudo bem? Dividido por 3. Então, a velocidade média será menos vezes menos, mais. Quanto que dá 0,3? Vamos bater aqui para vocês verem. Dividido por 3, 0,1. Positivo, tá bom? 0,1 mol por litro vezes minuto. Nesse caso, observe, de novo eu falo, deu positivo, por quê? Porque nós utilizamos a equação com a introdução do significado do reagente. Se eu tivesse utilizado a equação comum, aí não, aí teria me dado o valor negativo, tudo bem? E aí nós temos como alternativa correta, observando ali no nosso enunciado, letra B, 0,1 mol por litro vezes minuto. Tudo bem? Resposta correta da número 2, letra B. Ok. Questão número 3. Diz assim: a velocidade de decréscimo de A, o A é um reagente também. Essa lista nós estamos trabalhando sempre com reagentes. Numa reação foi medida com os dados abaixo. Então nós temos lá o tempo de 0, 20, 40, 60, 80 e 100 minutos. E a concentração de A em mol por litro, 1, 0,819, 0,670, 0,549, 0,449, 0,368. Note que com o passar do tempo a concentração foi diminuindo, portanto se trata de um reagente. Calcule a velocidade média da reação. E ali, ó, esse exercício ele já traz a relação correta do menos, tá vendo? E aí eu peço entre os 40 e 60 minutos, 20 e 80 minutos, 0 e 100 minutos. Para não precisar ficar sempre virando a câmera do celular, eu já vou fazer direto e eu peço que vocês estejam acompanhando a tabela no caderno de vocês, tá? Para vocês irem acompanhando aqui o nosso raciocínio. Velocidade média de A. Nós já temos aqui acima, ó, que é menos ΔA sobre ΔT, porque o A é um reagente. Vai ficar menos. Pedir para vocês acompanharem aí na tabelinha de vocês. Eu estarei olhando aqui a tabela pela tela do computador, mas eu não vou mostrar para vocês para não ficar virando a câmera do celular toda hora. Então vamos lá. De 40 a 60 minutos, foram quantos minutos? 20. ΔT foi de 20 minutos. A concentração no tempo final foi de quanto? 60, ficou 0,549. 0,549 menos a concentração inicial, que é em relação aos 40 minutos, que foi 0,670. Aqui nós usaremos a calculadora. Obviamente, gente, menos. Obviamente, já me dará um valor negativo, sempre para isso, aqui dentro do parênteses, vai me dar um valor negativo, uma vez que nós estamos pegando um número menor e subtraindo de um número sempre maior, tá? Então você até pode, no dígito da sua calculadora aqui, ó, 0,549 menos 0,670, olha lá, ó, automaticamente me dá um valor negativo, menos 0,121 dividido por 20. Esse menos com menos some, fica mais, tá? Dividido por 20, que foi o intervalo de tempo, 0,00605. Então nós teremos 0,00605 mol por litro por minuto. Tudo bem? Essa foi a velocidade entre 40 e 60 minutos. Vamos para a letra B.
Letra B, pede a velocidade entre 20 e 80 minutos. Então vamos lá. Velocidade média de A vai ser menos. A concentração final estará relacionada com o tempo de 80 minutos. Que olhando na tabela, 0,449. Menos. Concentração inicial estará sendo relacionado com 20 minutos, que é de 0,819. De 20 a 80 minutos, passaram-se quantos minutos? 60, não foi? Que fica 80 menos 20, 60 minutos. Estão acompanhando, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Se acaso não estiver entendendo, vocês podem me mandar uma mensagem no privado. Um número negativo, um número subtraído de um número maior, sempre me dará um número negativo, tá? Então vamos lá, vamos digitar aqui na calculadora. 0,449 menos 0,819 menos 0,37 menos 0,37 dividido por 60. Esse menos com esse menos fica mais, vai ficar 0,37 dividido por 60. Nós teremos 0,0061. Depois desse 1, veio um número maior que 5, então nós iremos arredondar para 2 e desconsiderar os outros números, tá? Vai ficar 0,0062. 0,0062 mol por litro vezes minuto. Muito bom. E a letra C, para a gente terminar a aula de hoje, ele pede o intervalo total, do início ao fim, que foi de 0 a 100 minutos. Velocidade média de A vai ser menos. A concentração final é a que está relacionada ao tempo final de 100 minutos, foi 0,368, menos a concentração inicial, que está relacionada com o tempo inicial de 0 minutos, que foi de 1 mol por litro. De 0 a 100 minutos, passaram-se quantos minutos? 100 minutos. Tudo bem? Vai dar um valor negativo aqui dentro do parêntese. Vamos pegar 0,368 menos 1, menos 0,632. Dividido por 100. Menos com menos dá mais, tudo bem? Menos com menos dá mais, esse multiplicaçãozinha de sinal. Então nós teremos 0,632 dividido por 100, 0,00632. Concentração mol, vou colocar aqui embaixo por falta de espaço, mol por litro vezes minuto. Tudo bem? Pronto. Agora vamos comparar os valores de velocidade. Ó, na letra A, 0,00605. Na letra B, não, mas aqui não tem como comparar, que a gente não está vendo a progressão, né? O andar mesmo, realmente. Aqui eu peguei dados aleatórios. Não, então realmente não tem como a gente fazer essa comparação. Mas se porventura eu pegasse de trecho a trecho, eu veria que a velocidade da minha reação estaria sendo cada vez menor. Tudo bem? Porque esse reagente, esse material A, estaria cada vez diminuindo a sua concentração. Eu vou diminuir o zoom aqui e fotografar a página por inteiro, para que vocês possam dar um print para copiarem os exercícios, tá? Se acaso não quiser pausar o vídeo, tudo bem? Então, se vocês quiserem printar, essa aí é a atividade número 1. Printaram? Primeiro intervalo, né? Esse aqui é o intervalo 2. Esse aqui é o intervalo 2, se vocês quiserem printar. Esse aqui é o intervalo 3. E terminamos a questão número 1. Se vocês quiserem printar a número 2,
Essa aqui é a resolução da número 2, deu letra B. Resolução da 3, letra A. Podem printar. 3, letra B. E 3, letra C. Tudo bem, moçada? Terminou de copiar? Terminou de fazer a correção após assistirem com muita atenção a videoaula? Mande-me as fotos, por favor, para registro da participação desta aula. Tudo bem? Um abraço, Deus abençoe. Se ficou alguma questão que você mesmo assistindo o vídeo tenha ficado com dúvidas, me chama no privado para a gente poder conversar e esclarecer. Tudo bem? Um abraço, Deus abençoe vocês.